Neste segundo episódio do Guia do Jardim, vamos falar de substratos, que é algo muito importante para quem cultiva plantas em vaso, porque é a única coisa que elas têm à sua disposição. No primeiro episódio falámos de ferramentas e materiais indispensáveis para conseguir jardinar com sucesso. Em relação ao episódio 2, não perca, porque vamos falar de substratos para plantas diferentes, porque muitas vezes nós achamos que as plantas têm todas as mesmas exigências e não têm. Vamos falar de uma série de substratos para plantas diferentes, mas primeiro quero-vos dar uma dica muito importante. Quando estão a cultivar em vaso ou em floreira, mesmo que tenham um jardim, não tenham a tentação de ir buscar a terra para colocar nos vossos vasos. Porquê? Porque além da terra podemos trazer sementes indesejáveis, pragas e doenças que só nos vão dificultar a vida. Por isso, invista num bom substrato, um substrato adequado às suas plantas, com a fertilização própria, com a drenagem própria. E é disso que vamos falar hoje um bocadinho. Há muitos substratos diferentes à sua disposição no Bricomarché. Eu escolhi alguns deles para explicar que, de facto, isto não é uma esquisitice. É mesmo importante escolher o substrato específico para a planta que vai plantar. Vamos começar aqui por 3 tipos de plantas diferentes e vamos ver porque é que elas têm exigências de substrato diferentes. Vamos começar, por exemplo, pelas plantas acidófilas. Têm esta exigência de substrato, um substrato com um pH ácido, como o próprio nome indica, porque são plantas que no seu local de origem estão habituadas a este tipo de pH e a este tipo de substrato bem drenado, com matéria orgânica e com pH controlado. Que plantas são estas? São plantas que nós gostamos muito na maior parte dos casos. É o caso das azáleas, das hortênsias, das urzes, das camélias, portanto plantas que muito vulgarmente as pessoas têm em casa e muitas vezes perguntam-se porque é que não têm sucesso. Se calhar porque não estão a usar o substrato certo. Depois temos também as plantas aromáticas, que são plantas que têm exigências completamente diferentes, por exemplo, das plantas acidófilas. Porquê? Porque são plantas que precisam de alguma matéria orgânica, porque estamos a falar de plantas como a salsa, os coentros, o manjericão, e precisam também de um substrato bastante bem drenado e com pH diferente das plantas acidófilas. Por isso, quando plantar ou semear as suas aromáticas, escolha um substrato adequado. E depois podem perguntar, mas é preciso um substrato para cada tipo de planta? Se calhar não é. Para isso existe também o substrato universal. Neste caso, quando é que se deve usar o substrato universal? O substrato universal normalmente já vem fertilizado e isso é importante ver no rótulo se ele tem fertilização e para quantas semanas ou para quantos meses essa fertilização dá. E o substrato universal usa-se para quê? Para plantas que não têm grandes exigências, como por exemplo as flores de época, neste caso as celósias, podem ser petúnias, podem ser verbenas, podem ser uma série de plantas que nós vamos ter apenas numa temporada. Temos-las 3, 4, 5, 6 meses, portanto um substrato universal é mais do que suficiente. Há uma tarefa em materiais que são transversais a todas as plantações, que é a questão da drenagem. Qualquer que seja o substrato, qualquer que seja a planta, qualquer que seja o recipiente, para eu ter sucesso na minha plantação, eu vou ter sempre que drenar. E para isso o que é que eu preciso? Argila expandida, já falámos nisto no primeiro vídeo, mas nunca é demais salvar argila expandida para fazer uma camada drenante e depois o nosso geotêxtil. Se cumprir este passo de drenagem e escolher o substrato certo para as suas plantas, o sucesso é quase garantido. Vamos falar de orquídeas. Essas plantas tão amadas no mundo inteiro, principalmente estas, as Phalaenopsis, que é a planta de interior mais vendida no mundo. Que substrato é que as orquídeas precisam? Basta pensar onde é que elas vivem nas suas regiões de origem, a maior parte delas vivem penduradas nas árvores. Logo, um substrato normal não é o substrato adequado para elas. Tem de ser um substrato rico em casca, rico em turfa e em musgo, para lhes permitir uma drenagem das raízes. As raízes das orquídeas nunca podem estar cheias de água, portanto, nunca use um substrato normal, um substrato universal ou um substrato de hortícolas ou o que seja, nas suas orquídeas, porque isto pode matá-las. Quando estamos a falar de orquídeas, não há meio caminho, tem que se utilizar mesmo um substrato adequado. Assim, com a fertilização é a mesma coisa, a fertilização das orquídeas é diferente da das outras plantas, mas isso vamos falar num episódio a seguir. Quando estamos a falar de plantas mediterrânicas, como as alfazemas, como as sálvias, como os tomilhos, estamos a falar de substratos com alguma matéria orgânica, mas não muito ricos, substratos muito bem drenados e que também são os substratos ideais para, por exemplo, ter aquelas árvores de fruto mediterrânicas. E por isso temos que ter um substrato adequado a estas plantas.
porque senão, o que é que acontece se usar o substrato errado? As plantas podem não morrer, mas se calhar não vão ter o crescimento, a floração e a frutificação que desejava. Por isso é sempre importante escolher o substrato certo. Eu não tenho aqui plantas mediterrânicas para vos mostrar, mas tenho aqui uns pacotes de sementes de algumas delas. Portanto, quando estivermos a falar deste tipo de plantas, que já falámos anteriormente, não se esqueça de utilizar um substrato adequado a elas. E agora vamos falar também de substratos que são afinados para determinado objetivo. É o caso, por exemplo, do substrato para plantas de interior, como esta que nós temos aqui e como outras que têm em sua casa. São plantas verdes e que nós queremos que as folhas sejam verdes. Portanto, são substratos que têm uma boa textura, que têm uma boa drenagem, têm alguma matéria orgânica, mas normalmente têm uma fertilização que faz com que as folhas fiquem mais verdes. Por isso é muito importante escolher um substrato adequado. Passo a vida a dizer a mesma coisa, mas é verdade, se escolher o substrato certo para a planta certa, é meio caminho andado para ter sucesso nas suas plantações. Quando estamos a falar de plantas hortícolas, tenho aqui uma série de sementes, pimentos, couves, courgettes, abóboras, tomate. Estamos a falar de plantas que têm uma grande exigência em fertilização. Porquê? Porque são plantas que têm um ciclo de vida curto e que nós queremos que elas produzam muito. Por isso, elas precisam de um substrato específico, um substrato muito rico em matéria orgânica, um substrato bem fertilizado, um substrato com uma boa drenagem, mas também com uma boa capacidade de armazenamento de água. Porquê? Porque as plantas hortícolas não aguentam secura. Por isso, as suas hortícolas são talvez das plantas mais exigentes em termos de substrato. Não tenha a tentação também de usar outro substrato qualquer. O que pode fazer é, se comprar um substrato universal, por exemplo, e se para qualquer tipo de planta, menos as orquídeas e os cactos e suculentas, pode juntar um fertilizante natural, que é o humus de minhoca. E isto vai enriquecer qualquer substrato, porque o humus de minhoca tem muitas propriedades. Ele é um bom fertilizante, ele melhora a estrutura do solo, ele regula o pH e reforça o sistema imunitário das plantas. Porquê? Porque faz com que aumente a flora microbiana do solo. Portanto, o humus de minhoca é excelente para juntar os seus substratos como fertilizante natural. Para terminarmos um bocadinho a ronda aqui dos substratos, vamos falar de umas plantas também que são tão amadas de toda a gente, os cactos e as suculentas. Plantas que nas suas regiões de origem têm substratos pobres e muito bem drenados. Por isso, é esse tipo de substrato que elas precisam. A fertilização que elas precisam também é completamente diferente. Por isso, atenção, que não tenha também a tentação de, por exemplo, utilizar o substrato das hortícolas para os seus cactos e suculentas, porque a coisa pode correr mal. Enquanto um retém a água, o outro nós precisamos que ele drene muito bem. Por isso, como viu, há uma série de substratos à sua disposição. Há muitos outros. Há substratos para sementeiras, para plantações, para árvores de fruto, enfim, toda uma panóplia de substratos. Mas eu penso que aqui já conseguiu perceber que é importante escolher o substrato certo para a planta certa e isso vai lhe garantir muito mais sucesso. Se gostou deste episódio, subscreva o nosso canal, deixe-nos os seus comentários, mande-nos as suas dúvidas e não perca as novidades que vamos ter todos os meses, porque vamos ter vídeos novos todos os meses.